É porque o nome que aparecendo aqui é do computador da Jordânia. Sim, professor, eu vou começar a gravar agora. Ah, ótimo, obrigado, obrigado. De Boa nada. noite, pessoal. Tá? Bem-vindos. Tá? Como estava dizendo aqui, em respeito aos que já chegaram no horário, se organizaram para estar aqui no horário, né? Então a gente dá início para poder recebê-los nesse curso livre aí que a Unicatólica está oferecendo, uma iniciativa bacana de partilhar conhecimento de forma gratuita, de maneira a oferecer o que a gente tem de matéria para a comunidade, de maneira geral. Então, hoje falaremos aqui sobre a inteligência artificial, um instrumento de apoio à gestão nas organizações. Meu nome é Córdoba, trabalho aqui na Unicatólica, na função atual aí de pró-reitor de administração, e temos aí o prazer e a grata satisfação de atender a esse convite para poder partilhar alguns minutos com vocês sobre um tema que, mais do que ser tema que parece modernidade, eu acho que é um tema que nos envolve a cada dia. Teremos a oportunidade de ver aqui que em alguns momentos a gente vai se ver nas telas falando, poxa, é verdade que isso acontece e eu não tinha talvez parado para perceber. Bom, seguindo, chega de bate-papo, vamos lá. Inteligência artificial. É um nome bonito, né? Afinal de contas, o que é inteligência artificial e o que não é inteligência artificial? A gente vai navegar um pouquinho aqui, talvez para cada um construir o seu entendimento do que vem a ser inteligência artificial. A gente vai também dizer o que não é, que muitas das vezes a gente se engana ou cria uma falsa ideia sobre o que é inteligência artificial e nem sempre tudo que é vendido gato é lebre, a gente precisa discernir um pouco isso, tá? Vamos lá, é um tema de moda, né? Quantos de vocês já não devem ter ouvido esse jargão, essa expressão, inteligência artificial, né? Mas o que a gente pode chamar de verdade de inteligência artificial, apesar de ser um tema de moda? Bom, muitas palavras aparecem se a gente fizer ali uma nuvem de palavras daquilo que se entende por inteligência artificial. Tá? Estão em inglês, porque vocês verão que ao longo do conteúdo a maioria dos termos são usados por termos aí a base de conhecimento, ou a base de tecnologias aliadas a essa inteligência artificial, serem de origem dos Estados Unidos ou outras instituições que desenvolvem em nome dela. Eu quero chamar a atenção para vocês de uma que está em azul logo no começo, chamada Machine Learning. Nós vamos falar sobre ela, que ela é talvez o grande, como eu posso dizer, talvez seja o grande diferencial, seja aquilo que caracteriza, aquilo que distingue, aquilo que discerne inteligência artificial de qualquer outro sistema, de qualquer outro processamento de dados que possa ser considerado. Para uns, inteligência artificial está associada às formas de vida artificiais que ultrapassam a inteligência humana. Aí, para brincar um pouquinho, a gente traz o ET. Será que a inteligência artificial é de outro planeta mesmo? Brincadeira à parte, não. É da Terra mesmo, é criado por homens, criados por humanos e que está aí no nosso dia a dia. E no contraponto, para poder fazer uma referência de uma coisa já mais antiga e dizer que não é tanta novidade assim, a inteligência artificial está ligada a qualquer tecnologia de processamento de dados. Essa palavra, esse jargão, pode até ser muito antigo para muitos, mas ele nunca perdeu o seu sentido. Processar dados. Tenham isso em mente, logo mais à frente nós vamos grifar. Então, está ligada à tecnologia de processamento de dados, que utiliza, e aí eu trago, os elementos básicos da Teoria Geral de Sistemas, TGS. TGS foi descrita por um biólogo, Ludwig Bertalanffy, em 1950, ele é alemão. Ele descreve na Teoria Geral de Sistemas que todo e qualquer sistema tem uma entrada, tem um processamento, tem uma saída e uma retroalimentação. Todo sistema é contido em si e o relacionamento entre sistemas é o que abre espaço para o conhecimento da Teoria Geral de Sistemas. Porque aí ele descreve que sistemas maiores são compostos por sistemas menores. Portanto, um sistema contido em si, ele pode ser parte, quer seja entrada, quer seja processamento, quer seja saída, de um outro sistema. Então, é só para a gente ter em mente, não deixar de perder a referência do que vem a ser processamento de dados, do que vem a ser sistema, do que vem a ser
esses 4 elementos que estão aí na tela: entrada, processamento, saída e retroalimentação. Também tenham em mente, e mais à frente nós vamos destacar e grifar, desses 4 elementos, eu não diria que é o mais importante, mas talvez seja onde mais podemos distinguir o que é que caracteriza a inteligência artificial. Está, e eu já faço como um teaser aqui, está nesse elemento da retroalimentação, o que diferencia a inteligência artificial. Então tá, antes da gente querer criar uma definição, e não há uma definição, já digo, antecipo, não há entre os autores uma definição clara, direta, objetiva, cristalina, consolidada do que vem a ser, alguma coisa do tipo: inteligência artificial é, 2 pontos, e ali um conjunto de frases. Então, para acalmar os corações, nós não vamos fazer isso, não temos a pretensão de fazer uma definição. Mas para ajudar a entender o que tudo isso que nós estamos falando de inteligência artificial, o que é, como é que ela funciona, e lá no final, efetivamente, não por isso, o que nos interessa sobre o uso dela na gestão das instituições. Porque não temos aqui o propósito de aprofundar conhecimento sobre inteligência artificial, não é minha capacitação. Eu a uso, mas não sou o detentor disso. Então, não sou um minerador de dados e não sou um data scientist. Mas, enfim, somos usuários. Então, antes de buscar, a gente quer compreender o que é e o que não é, mostrando 3 aplicações, e aqui certamente cada um de vocês vão se encontrar em uma ou mais delas, dizendo: poxa, é por aí que eu não tinha percebido a aplicação e o uso, o quanto a inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia, nós já somos usuários dela, sem muitas vezes ter percebido o que está acontecendo por trás disso. Então tá, nos carros autônomos, vocês já devem ter ouvido falar da história de Uber sem motorista, de ônibus sem motorista, né, daqueles robôs de entregas de mercadorias, de trens e tudo mais, que podem ser autônomos. De recomendação de conteúdos, talvez aqui vocês terão muito mais a percepção de se ver na realidade dessas recomendações de conteúdos, baseadas a partir da inteligência artificial, e o processamento de imagem em vídeo. Existem outras aplicações? Existem, mas essas talvez sejam as 3 mais próximas do nosso dia a dia, com a qual seja mais fácil a gente construir o que é que nós compreendemos de inteligência artificial. Vamos lá! Os carros autônomos, pode ser trem, ônibus, robô, qualquer veículo automotor que se dirige sem a presença direta da condução de um humano. Eles exigem uma combinação de várias técnicas. Uma delas, todos nós já utilizamos e conhecemos também, chamada GPS. Quem aqui nunca usou um GPS? Né? A propósito, eu sou um grande usuário de GPS, depois de ter chegado há pouco tempo em Palmas. Usei diversas vezes, ainda uso vez ou outra, e para minha grata surpresa, eu acho curioso, de todos os lugares por onde eu andei em Palmas e que usei o GPS, em nenhum dos momentos ele me deu mais do que 15 minutos de deslocamento. Palmas é uma maravilha, né? O trânsito aqui eu brinco que a gente nunca vai conseguir construir uma frase que na mesma frase exista a palavra Palmas e congestionamento. Enfim. Palmas à parte, vamos aqui ao GPS. É uma das tecnologias, uma das técnicas utilizadas para os carros autônomos. Um outro chama visão computacional para identificar obstáculos, a identificação de imagens, que está relacionado com a terceira aplicação que nós faremos, de diferente que aqui é para a identificação de objetos ou outros tipos de obstáculos. Lá, o último que nós vamos falar é especificamente de reconhecimento facial, mas tem a ver com as câmeras trabalhando, processando dados sobre obstáculos identificados nas imagens. E o terceiro, muito forte, chamado processo de tomada de decisão, das incertezas do ambiente complexo por onde os veículos transitam. Porque nós não estamos falando de uma pista exclusiva para uso de veículos autônomos, senão a interação de veículos autônomos no meio dos espaços onde temos pedestres e veículos conduzidos por motoristas humanos. Então, a convivência desses espaços aí é que torna muito mais complexo essa tomada de decisão. Não sei quantos de vocês já devem ter visto e acompanhado, saiu na mídia, foi bastante criticado, aqueles veículos da Tesla, considerados, se não o melhor, um dos melhores modelos que tem tecnologia
em escala comercial sendo utilizada para veículos automotores, que não tem motorista. Logo no começo dos testes, logo no começo não, mas enfim, durante os usos, existiram episódios de que o veículo Tesla, conduzido por não humano ou sob a condução de inteligência artificial, provocou um acidente, atropelamento com vítima fatal. Uau! Então, isso seria motivo bastante para dizer, abandone todo o projeto, não vamos colocar carros autônomos nas ruas, porque é perigoso. Iriam dizer aí os mais cautelosos, né? Mas se a gente observa o número de acidentes provocados pelos humanos, eu não vou nem entrar nas estatísticas, mas elas são infinitamente maiores do que os acidentes causados pelos veículos dirigidos pela inteligência artificial. E aí, em contraponto, tem um outro argumento também de casos que ocorreram de motoristas que, durante o uso do veículo automotor, o passageiro, lá o dono do carro, teve um ataque cardíaco e, mediante comando de voz, ele pediu, me leve para o hospital. E o veículo, assim, foi reprogramado, levou o condutor para o hospital, o que tornou possível salvar a vida daquele condutor. Então, se temos exemplos negativos de acidente, temos, existem, eles não são negados. Também temos exemplos de que fosse um motorista sozinho, sem alguém para auxiliá-lo, teria conseguido chegar no hospital. Então, não estou aqui fazendo juízo de valor, mas apresentando que todos os exemplos que são trazidos têm dois lados. Alguém quer interagir conosco? Está no microfone? Não estou ouvindo. Não? Você conduz aí para a gente, Kézia, se for preciso? Então, tá bom. Seguimos aqui. Professor. Tem alguém aqui? Eu não sei se está... Por enquanto não, mas se alguém tiver algumas dúvidas, pode encaminhar para a gente via chat que no final a gente pode sanar as dúvidas. Se você já puder, Kézia, nos ajudar aí, para já ficar registrado, para quem entrou agora, para quem vai entrar depois, aquele link lá, pessoal, no final, emitir certificado, participação. Bom, isso mesmo, eu já encaminhei a presença, mas no decorrer também da palestra eu vou encaminhar outras vezes. Tá bom. Então, isso aí, você está nessa retaguarda e eu conto com o seu apoio. Bom, voltando ali para os carros autônomos, é um exemplo real, concreto, prático, já vivido, de uso de inteligência artificial nesses carros autônomos. Que possa merecer críticas? Podem, mas existe um processo de evolução da tecnologia significativo. Eu quero dizer que não muitos anos à frente nós conviveremos com veículos transitando no nosso meio. Dentro das indústrias, em galpões, em instituições de âmbito fechado, o uso desses veículos já é em larga escala. Eu até um dia desses vi uma reportagem numa mineradora, caminhões que transportavam, eles já utilizavam veículos sem a presença de motorista. Porque ali é um espaço conhecido, limitado e que não interage com outros motoristas. Se a gente puder dizer que é mais seguro veículos autônomos transitar somente com veículos autônomos, já é verdade. Durou um ano. Lá, seguimos. Pois bem, segundo exemplo, talvez aqui o mais conhecido, o mais percebido, eu posso dizer, não é nem mais conhecido, mas o mais percebido que a gente, sem que tenha parado para pensar, tem a presença da inteligência artificial no nosso meio, está relacionado com as técnicas chamadas recomendações de conteúdo. Muitas das informações que a gente encontra no nosso dia a dia, na hora que você está ali navegando num site, de repente aparece para você uma propaganda, senta no Instagram, de acordo com as curtidas de sites e páginas que você fez, começam a aparecer propagandas, começam a aparecer anúncios similares ao estilo de curtidas que você deu, e assim acontece no Facebook, no Twitter, em todas essas mídias sociais. Quem aqui nunca experimentou isso, de ter curtido uma determinada coisa e do nada, parece que os computadores adivinham os seus gostos, adivinham as suas preferências, adivinham aquilo que você curte. Não é por acaso, tá? Existe por trás ali todo um algoritmo lendo, capturando, processando, retroalimentando, prestem atenção nessa palavra, retroalimentando as bases de dados,
para produzir outputs, saídas compatíveis com aquilo que eles capturaram das nossas curtidas. Recomendações de músicas no Spotify, então você cria ali uma playlist e ouve algumas músicas, de acordo com as músicas que você curte, quando termina a playlist ele continua tocando músicas dentro do estilo, dentro do padrão, dentro da modalidade que frequentemente a gente mais curte. Isso não é por acaso. Recomendações de filmes da Netflix. A Netflix ela é até mais explícita quando ela te mostra os menus do estilo de filme que você quer assistir. Se é filmes baseados em fatos reais, se é filmes de romance, se é filmes por estilos, e eles têm outros algoritmos. De acordo com o horário que você assiste, que dia da semana você assiste, combinações cada vez mais cruzadas do tipo: se no momento em que eu começo a assistir Netflix, o meu cartão de crédito é também utilizado para encomendar pizzas, ele começa a saber que eu tenho preferências de consumir pizza enquanto assisto o filme. Já pararam para pensar nesse cruzamento dessas informações? Não é por acaso. Não é por acaso que, muitas das vezes, a gente é abordado pelas mídias sociais falando: nossa, que legal, esse site me ofereceu o que eu estava buscando. Por quê? Baseado em todo o seu histórico de rastros pelos quais cada um de nós, por onde passa, sites que acessam, mensagens que enviam, áudios que mandam, tudo isso são fontes de coletas de dados para que os algoritmos, os robôs da inteligência artificial estejam nos monitorando e nos oferecendo alternativas. Tá? Sites e produtos, sites da Amazon, AliExpress, etc. e tal. Quando eu cheguei aqui a Palmas, vou me usar de exemplo novamente, eu passei alguns bons dias procurando apartamento, imobiliária, para aluguel, etc. e tal. Até hoje, o que não falta é nas minhas redes sociais, propagandas de corretores, propagandas de imóveis, imobiliárias fazendo contato. Porque durante vários dias, com uma frequência intensa, eu acessei vários sites de imobiliárias. Então, as redes sociais me rastrearam com esse tipo de preferência ou tipo de necessidade. Ofertas de passagens aéreas, hotéis. Você começa a procurar passagem aérea, dali a pouco está aparecendo no seu Instagram, está aparecendo publicidade de hotéis. Então, tudo isso, gente, são exemplos das chamadas técnicas de recomendação de conteúdos. Recomendação feita a partir da coleta dos dados, processamento desses dados, geração de outputs e, de novo, retroalimentação desses dados processados. Logo mais à frente eu vou tratar disso para nos diferenciar o que é um simples processamento e dessa retroalimentação que a inteligência artificial, que parece de maneira mágica, adivinha o que a gente estava fazendo. Então, terceiro e último, esse também muitos de vocês certamente já experimentaram ou já viram funcionamento de chamado reconhecimento facial. Tá? Muitos aplicativos que, às vezes, até para desbloquear um celular, utilizam reconhecimento facial para acessar determinados ambientes, câmeras seguras, que reconhecem a íris, reconhecem traços do rosto, reconhecem partes do seu corpo para poder identificar quem são as pessoas. Então, por exemplo, controles de passaporte, documentos de identificação, detecção de ingresso e presença em espaços. Quem nunca viu, ou já ouviu, alguma daquelas reportagens que durante jogos da Copa, traficantes foram identificados assistindo jogos? Porque as câmeras filmando parecem simplesmente filmando os espectadores do futebol. Durante o rastreio, as câmeras identificavam, dizendo: aquele rosto é um rosto semelhante ao de que é procurado no banco de dados da polícia. E ali, rapidamente identificado, o rosto da pessoa é capturado. Pessoalmente, se confirmou a presença de um dos traficantes na última Copa do Mundo, capturado a partir das câmeras de filmagem de jogo de futebol. Parece uma coisa inocente, mas estão sendo ali capturadas as informações, permanentemente. Não se enganem, não se iludam que nós vivemos em um Big Brother muito mais do que a gente pode imaginar. Tá? Mapa de calor, que associa o estado de estresse, muitas vezes utilizado em triagens de aeroportos, de acordo com o estilo de face, com o estilo de expressão, de calor, tal que a pessoa exprime,
As câmeras dos aeroportos são capazes de capturar e identificar quem está com um comportamento suspeito ou não. Vocês acham que aquela milagrosa luz verde ou luz vermelha na hora de triar para fazer passagem na alfândega é mera loteria? Pode ser, mas há uma inteligência por trás que evidencia pessoas que potencialmente estão em situações suspeitas, tá? Existe a marcação automática em redes sociais. Quantos de nós nunca viram lá você ser marcado por alguém no Facebook porque você está na foto que aquele amigo seu colocou no Facebook? Manipulação de imagens, animações cada vez mais comuns, né? Até mais animadas, esses filmes do Pixar, Avatars. A pessoa filma uma pessoa e ali aparece um filtro com uma imagem. Tudo isso está por trás dele, a inteligência artificial. Não sei até se também viram reportagens a respeito de que muitos desses aplicativos mal intencionados que usam para capturar imagens das pessoas, em troca, oferecendo filtros para as pessoas brincarem com as suas imagens, sem que muitos percebam, estão ali por trás a concordância com as empresas poderem usar o banco de imagens capturadas do seu rosto. Se não fosse para um uso ilegal, ok, vão compor banco de imagem para poder compor tendências, as empresas de maquiagens, as empresas de definições faciais, cada vez mais usando essas imagens. O perigo está quando, capturadas essas imagens, podem ser manipuladas para, diante de um processo de identificação, fazer-se passar por você, porque você autorizou o uso da sua imagem no momento daquela captura. Então, eu não estou dizendo para não usar, mas tomem cuidado quando forem usar esses aplicativos bonitinhos que fazem 1000 filtros, 1000 brincadeiras. Por trás deles podem existir mal intencionados para capturar suas imagens. Organização de álbum de fotografia, como eu já disse. Aqui, para finalizar o terceiro exemplo, eu quero fechar com vocês de que tudo isso tem um processamento e uma comparação em bases com retroalimentação. E aqui volto de novo lá para aquele slide do TGS, Teoria Geral de Sistemas. O que todas essas aplicações têm em comum? Todas elas têm uma entrada, uma captura, uma imagem, por exemplo, tem uma captura de alguma informação que entra no sistema. Eu tenho um processamento, claro, um computador ali, um programa, um sistema, um algoritmo processando essas informações, gera uma saída, resultado desse processamento. Nós vamos ver no final do nosso bate-papo hoje, diferenciação entre dados e informações. E o quarto elemento ali chamado retroalimentação. Tudo isso já existia desde os primeiros descritos lá de Ludwig Bertalanffy sobre teoria geral de sistemas em 1950. Então, vamos lá. Retroalimentação, palavra-chave, é a fonte de reaprendizagem dos sistemas. Essa palavra até feia, reaprendizagem, né? Mas, enfim, talvez com a liberdade de um erro de português, facilita a compreensão. Qual é a diferença de uma inteligência artificial para um sistema clássico comum? Um sistema que lê dados, processa e gera resultados, ponto. Vou fazer aqui uma comparação muito grotesca. Eu pego ali um banco de dados de funcionários, processo, gero um extrato, um contra-cheque, uma folha de pagamento, um dado bancário e ponto. Entrou, processou, saiu. A retroalimentação é tão somente dizendo, ok, concluído, deu erro, não deu erro, transmissão feita, transmissão não feita. Mas o sistema, ele não se modifica com o seu uso. O sistema permanece o mesmo. Os dados mudam na entrada e na saída a partir do processamento, mas o sistema permanece o mesmo. Tá, e o que diferencia, então, a inteligência artificial? É o que a gente tem aqui. Mais do que usar bases de dados como entrada no processamento, na inteligência artificial acontece uma realimentação dessas novas entradas. É como se o sistema aprendesse com a sua própria experiência de uso. Surge aqui um conceito, que nós vamos no próximo slide tratar, chamado máquina de aprendizagem, ou em inglês conhecido como machine learning. Máquinas que aprendem. Ah, professor, então os computadores agora são espertos, eles aprendem.
eles ainda não aprendem sozinhos, mas eles aprendem com a reutilização dos dados que são processados neles. Portanto, tanto quanto mais utilizados os sistemas de inteligência artificial, mais refinados vão ficando as suas interações com os humanos, porque eles vão aprendendo a partir das repetições, entrada, processamento, saída, retroalimentação, ele transforma não só os dados, mas o próprio sistema. É como se o sistema tivesse ganhado vida, e perdoem aqui muitas aspas, eles não são vivos, não são seres vivos. Aqueles filmes de ficção científica que a gente assiste, que o robô ganha vida e começa a combater o seu dono, não é bem isso, mas eles ganham vida no sentido de que se tornam mais espertos, capazes de se remodularem a partir dos dados que foram imputados e processados. Então, esse machine learning começa a ser a chave que nos diferencia de outros sistemas convencionais. Olha aqui o que Data Science Academy nos mostra. A propósito, é um site interessante para quem gosta do tema, recomendo. Tem uma porção de cursos gratuitos, tem uma porção de materiais lá disponíveis, eles têm alguns cursos para quem quer seguir a carreira de cientistas de dados. Bom, então, a Data Science Academy nos descreve que Machine Learning é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. Olha só, é um método de análise que automatiza a construção de novos modelos analíticos. Daqui surge, então, a ideia de que a retroalimentação modifica o próprio sistema e não somente os dados que entram, processam e saem. É um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Existem diversos tipos de aplicação da inteligência artificial com o uso de machine learning. Nós trazemos aqui apenas 3 para poder resumir e entender como é que as máquinas aprendem. De 3 formas. Supervisionado é uma coisa, é o mais elementar de todos eles. É uma situação binária. Ele aprende sim ou não. Um exemplo. É um sistema que controla um portão, controla uma entrada, uma garagem, ou coisa assim. Mediante o bloqueio ou não da garagem, ele para ou não para o portão. Mediante um semáforo que acende, liga, desliga, ele retroalimenta e gera ali uma interação com um portão, por exemplo. Uma liberação de uma saída. É o mais elementar, é o menor de todos eles. Ele é supervisionado porque existe ali uma assistência para o funcionamento do seu resultado. O não supervisionado já é um elevado, um pouco mais elaborado. Ele não se baseia apenas no certo ou errado, não existe resposta certa, não existe sim ou não. Um exemplo disso aqui é quando ele trabalha com extensas bases de dados para fazer agrupamento de itens semelhantes, formando o que se chamam de clusters, reduzindo os dados a um pequeno número de dimensões. Um exemplo, segmentação de clientes, possibilidades de compras. Me permitam aqui, com toda a ousadia, se eu não posso ser mais chato, mencionar que esse elemento aqui é exatamente aquilo que tem me movido nos meus estudos, naquilo que eu estou agora trabalhando no doutorado, que é o uso da inteligência artificial na identificação preditiva de fatores que levam alunos a evadirem dos seus cursos. Então, esse é o trabalho. Para isso, o que nós estamos trabalhando? Que baseado no comportamento ou nas similaridades de comportamentos de alunos em bases históricas, nós temos fatores comuns àqueles que evadiram. Então, isso forma os chamados clusters. O que nós faremos? Em cima dos clusters identificados nesse trabalho de utilização de dados anteriores, montados os clusters, comparar esses dados, esses similares dados compostos dos clusters, com os alunos atuais. O que se busca com isso? Se eu tenho padrões que, ao longo da história, foram montados e criamos clusters, qual é a pergunta? Quais são os alunos atuais, estudantes, que se encaixam nesses clusters, nessas similaridades? Dali a gente espera, não tenho ainda a resposta,
identificar possíveis alunos em rota de evasão, de tal maneira que a gente possa atuar com estes antes da evasão acontecer. A diferença que a gente espera produzir é não olhar para o retrovisor, quem já saiu, é olhar para o para-brisa, quem ainda está e em potencial rota de evasão, permitindo aos gestores fazer uma intervenção, uma atuação, um acompanhamento, evitando essa evasão. É o que nós chamamos de inversão do paradigma, de gestão da evasão para a gestão da permanência. Eu não faço gestão da evasão dos alunos. O aluno que já evadiu, eu não tenho que fazer gestão sobre ele, senão olhar a estatística. Fazendo uma metáfora muito grosseira, se me permitem, é como se fosse um médico querer fazer tratamento num defunto. Já morreu. Tinha que ser tratado enquanto estava doente, antes de morrer. Depois que morreu, resta fazer autópsia. E descobrir do que morreu, só isso. Mas não vou evitar a morte. Agora, se eu faço uma gestão da evasão, fazendo aqui a metáfora, faço um acompanhamento da saúde do paciente antes dele morrer, enquanto ele está doente, eu posso receitar alguma coisa que recupere a sua saúde. Fecha os parênteses. Tá? Então, essa aprendizagem não supervisionada tem a ver com esse resgate de dados para poder construir clusters, similaridades. Então, a gente trabalha com milhares e milhares e milhares e milhares de registros, buscando identificar similaridades. Com isso, formam-se os clusters por assimilações. Bom, e a aprendizagem por reforço já foi usado, inclusive, lá nas experiências que a gente apresentou nos 3 aplicações. Quanto mais feito, quanto mais utilizado, quanto mais respondidas as mesmas questões, mais expertise o sistema de inteligência artificial vai adquirindo. Usado em situações que, por exemplo, no carro autônomo, toda vez que ele passou e que teve um semáforo, né, ligado ou desligado, que passou um pedestre, que tem ali um desnível na pista, ou uma intempérie, né, de tempo, clima, chuva, horário, se é noite, se é dia, ele vai aprendendo de como deve se comportar o veículo ao trafegar por aquele mesmo espaço. Então, as experiências anteriores vividas, com uma diferença, ela não é online ali, ele se baseia em experiências que outros veículos passaram por aquele lugar e alimentam o banco de dados. Porque seria, pelo menos na tecnologia que se dispõe hoje, improvável que a retroalimentação acontecesse de maneira online. Então, estatisticamente, quanto mais vezes, mais veículos passam por aquela rota e acontecem tais fatores, alimentam os bancos e geram novas versões dos softwares que fazem a direção desses veículos. Tá? Então, essas alimentações de base de dados se dão por usos posteriores. Eu queria trazer aqui 2 exemplos que esse tipo de aprendizado também gera na nossa vida e talvez a gente não tenha percebido. Quantos de vocês aqui certamente usam cartão de crédito, e todos nós temos um padrão de comportamento. Instituições que eu consumo, horários que eu consumo, se eu uso senha, se eu uso só por aproximação, se eu faço compras online, as operadoras de cartão de crédito traçam um perfil, um padrão, um tipo de comportamento, de estilo de consumo. Se é em restaurante, se é em loja de roupa, se é em qualquer que seja o estilo. E horários, dias e horários. Então, quantos de vocês já podem ter experimentado isso? Que eu tenho uma compra não autorizada, embora não exista problema de saldo, de nada, mas é porque aquela compra, mediante o padrão de comportamento estabelecido historicamente com a minha operadora, foge aos modelos. E aí, em geral, você recebe uma mensagem, por favor, entrar em contato, porque está sendo feita uma operação suspeita, se eu posso chamar assim, diferente do seu modelo de comportamento. Então, é um grande sistema antifraude, porque se você identifica que uma utilização do seu cartão é feita fora do seu padrão, a chance de alguém se fazer passar por você diminui. E o outro é também a ver com bloqueio de celular. Isso eu experimentei, já aconteceu comigo essa realidade. Uma certa vez eu viajei ao Rio de Janeiro, chegando lá, usei o telefone, etc. e tal, e em poucos minutos depois, o meu número tinha sido clonado e estavam originando chamadas em outro estado. O que a operadora de telefonia fez contato comigo? Falou,
Identificamos uma ligação originada agora, tal hora, no Rio de Janeiro. E em menos de 15 minutos, vamos supor, esse mesmo número originou uma ligação, vou dizer aqui, lá no Ceará. Impossível, eu não conseguiria me deslocar em 15 minutos do Rio de Janeiro para o Ceará. Então, automaticamente, a operadora me chama a atenção, fala, escuta, o que está acontecendo, aonde que você está, o que ocorreu. E aí, me fizeram esse contato, me fizeram o bloqueio da minha linha de celular, me forneceram um outro número até que eu fizesse a substituição do chip. Então, são exemplos de que a inteligência artificial está por trás de tudo aquilo que a gente vive, por muito mais que a gente possa imaginar. Ok? Agora a gente já começa a avançar um pouco para o lado do uso dessas informações. Até agora a gente está falando de tecnologia, inteligência artificial, software, etc. e tal. Vamos migrar um pouco mais com o pé na área da gestão do uso dessas informações. Porque a disponibilidade, o acesso e o uso dos dados como instrumento de gestão, que é o que nos traz aqui nessa noite. Eu começo fazendo uma pequena distinção, resgatando aqueles conceitos que a gente falou lá atrás, de dados e informações. Não é só para repetir, mas é para avançar no próximo raciocínio, tá? Dados e informações. Dados, por definição, são a constatação de fatos, fotografias, na sua forma bruta. Eles não foram processados. Qual é a estatura de uma pessoa? 1,70 m, ponto. É um dado. Isso aqui não é uma informação. Isso aqui é um dado, é uma constatação de um fato. Peso, idade, sexo, são dados brutos. Agora, quando eu começo a trabalhar esses dados, manipular esses dados, cálculo, classificação, seleção, filtro, qualquer que seja, eu posso filtrar, eu posso classificar, eu posso selecionar, eu posso fazer soma, eu posso fazer média, infinitas possibilidades de manipulação desses dados com base em um critério, um objetivo. Agora sim, a partir dos dados manipulados, trabalhados, processados, eles viram informações. Cálculo do índice de média corporal, é isso que chama IMC, né? Eu faço ali uma proporção, peso, altura, levo em conta a idade, levo em conta o sexo. Estatura média de uma população, eu pego todas as estaturas de todas as determinadas pessoas e posso estabelecer uma estatura média, distribuição da população por sexo e assim por diante. Então, só para distinguir essas duas coisas, e a próximo slide a gente vai mostrar justamente a gradação, por que eu trago isso de volta, para poder fazer uma segregação de até onde hoje a inteligência artificial consegue atuar e de onde para cima o cérebro, por enquanto, permanece reinando o absoluto. Então, ali na parte do conhecimento e na parte da sabedoria, nós ainda não temos ninguém no nosso lugar. Não que os computadores vão nos substituir, não é isso. Já ouviram, talvez, essa expressão, os computadores vão acabar com as profissões. Não. Os sistemas e os computadores, eles vão facilitar a vida dos humanos, nos substituindo em processos repetitivos, em processos que o computador pode fazer mais rápido, mais fácil e mais barato. Nos liberando, e aí que eu acho que é o legal, não é para tirar as pessoas do trabalho, mas é para liberar as pessoas de tarefas rotineiras e repetitivas, colocando-os naquele patamar que somente os humanos alcançam, que tem a ver com a sabedoria e que tem a ver com o conhecimento. Então, nessa escala chamada pirâmide DI-KW, ou como queira, DI-CS, tá? Que é dados, informações, conhecimentos e sabedoria, essa migração, essa evolução, essa transformação de dados em informações, os computadores já o fazem muito bem. Rápido, fácil, barato, melhor do que a gente. Se for me botar para fazer uma soma de uma planilha de 500 itens, eu vou gastar muito mais tempo, muito mais suscetível a erro. E aí ele faz uma conta simples de média, de mediana e etc e tal. Agora vem a outra parte. Eu vou só pedir licença para vocês e talvez eu tenha que trocar a tela para poder exibir isso aqui. Não deve ser novidade para vocês, um filminho do Alice no País das Maravilhas em qualquer aula que a gente trata de planejamento. Parece brincadeira de criança, mas esse filme nos traz tantos conhecimentos, tantas insights que é impressionante. Eu vou pedir licença, ver se a coisa vai funcionar aqui nesse compartilhamento da tela do filme. Cadê?
Cadê a tela? Essa aqui. Consegue visualizar agora a tela de um videozinho? Vamos ver se vai funcionar. Um minutinho e meio. Rapidinho, mas... Não tem som. Oi? Sim. Estou ouvindo. Não tem som no... Não dá para escutar o vídeo. Continua sem dar para ouvir. Professor, o áudio do computador do senhor está ativado? Está. Vou testar de novo. Vou voltar naquela tela. Peraí, vocês conseguem me escutar direito? Que no Google Meet, pelo menos, para você poder ter o áudio da sua tela. Já achei, perdão. Oh, isso depende. Pai, espere! Agora escutam? Muito Sim. bem. Terceiro Oh, verso. não. Vamos lá, Obrigada, nova tentativa. mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar. Pera. Agora sim. Vamos ver para onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando. Oh, estou muito bem. Um momentinho. Segundo verso. A gato deitito, se já gimbo in your wave. Oh, você é um gato! Mestre gato. Oh, Mimi, and the bololo. Oh, espere, não vá, espere! Muito bem. Terceiro Oh, verso. não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Perceberam? Não importa que caminho tomar, se eu não sei para onde eu quero ir. Vejam que curioso. Cadê aqui? Tela, deixa eu tentar voltar lá. Chegamos aqui. Pô, 1000 perdões, mas eu estou apanhando aqui da tela. Chegamos. Estamos de volta na mesma página? Então, ter acesso, ter 1 milhão de tecnologia, ter os dados, ter as informações, os processamentos e tudo isso à disposição é lindo, maravilhoso. O que fazer com isso? O que fazer com tantas informações que a tecnologia nos coloca à disposição? Essa parte, a tecnologia ainda não sabe o que fazer. Nós, humanos, é quem devemos fazer. Então, os dados, repetindo lá, são as constatações dos fatos. As informações são os dados trabalhados após qualquer manipulação daquela. A diferença começa aqui. O uso
O uso dessas informações, o uso dessa produção, está ligado à estratégia da organização, que, dentre outras ferramentas, nós vamos mencionar uma brevezinha, já vamos finalizar, sobre análise de cenários, que leva em conta cenários internos, cenários externos, com as suas potencialidades e fragilidades. Para quem já é traquejado, sabe que eu estou falando da matriz SWOT, não é isso? A estratégia é o ponto de partida de onde a empresa deseja alcançar os seus objetivos. Compreende a definição da rota, a alocação dos recursos organizacionais, traçando a caminhada da empresa no mercado onde está inserida. Vejam que volta a falar aqui do mercado onde está inserido. Para traçar uma estratégia, não adianta eu me conhecer, eu preciso conhecer também o mercado onde eu estou inserido. E da mesma forma, não adianta eu conhecer somente o mercado se eu não olho para dentro e faço esse pequeno exercício. Matriz SWOT, tão poderosa quanto simples. Tá? Ela trata das potencialidades e das fragilidades, colocados lá na parte superior e na parte inferior, e do ambiente interno e o ambiente externo, lado esquerdo e lado direito. Existem representações de autores diferentes que colocam outra conformação. Ambiente interno e externo, em cima e embaixo, fragilidade e oportunidade, do lado direito e esquerdo, mas não importa. O que importa é o cruzamento. Quando eu cruzo potencialidade com ambiente interno, eu identifico forças. Quando eu cruzo potencialidades com ambiente externo, eu identifico oportunidades. Da mesma forma, nas minhas fragilidades. No ambiente interno se dá o nome de fraquezas e no ambiente externo se dá o nome de ameaças. Isso aí vem desse acrônimo em inglês, né? SWOT, Strengths, as forças, Weaknesses, fraquezas, Opportunities, as oportunidades, e Threats são as ameaças. Se vocês observarem, não me leve a mal, mas se a gente fosse usar as primeiras letras das palavras em inglês, ia ficar um negócio meio estranho, ia chamar de matriz fofa. Tá? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu não sei se quando um consultor fosse contratado para fazer uma consultoria numa empresa, reunisse a diretoria e falasse, vamos fazer aqui a matriz fofa da sua empresa, é possível que surgisse alguns risadinhos. Mas brincadeiras à parte, matriz SWOT é a conhecida. E estamos finalizando. O que são as forças? É tudo aquilo que o gestor identifica como diferencial a favor da empresa. São os atributos cuja a ação está sob o alcance do gestor. E aqui eu quero chamar uma atenção, que alguns autores até fazem essa distinção, do que é ambiente interno e ambiente externo. Voltando ali, ó, ambiente interno e ambiente externo, né, do lado esquerdo e do lado direito, não é dentro da empresa, dentro das quatro paredes, e fora da empresa, lá fora dos muros. Está dentro no sentido de estar ao alcance de ação do gestor, isso é dentro. Está sob o meu domínio, eu tenho condições de atuar sobre. Se eu possuo condições de lidar com isso, isso é chamado um ambiente interno. Se é algo externo, há a capacidade de atuação, ainda que esteja dentro dos quatro muros da empresa. Isso se dá o nome de ambiente externo. E a mesma coisa ao contrário. Se eu estou dentro da empresa, mas não depende de mim, é externo. Se está fora da empresa, mas depende de mim, é ambiente interno. Então, para deixar claro, ambiente interno e externo não está ligado à localização geográfica, dentro e fora das quatro paredes. Senão, está dentro ou fora da minha capacidade de atuação, do gestor poder ou não intervir sobre. Então, por exemplo, forças são localização privilegiada, cobertura geográfica, algum incentivo fiscal ou benefício exclusivo da organização, são forças, eu detenho, estão sob o meu controle, porque eu posso mudar a localização da minha empresa. Então, depende de mim essa força. É um positivo e interno. Fraqueza, da mesma maneira, é interno, mas agora que é um problema, é um aspecto negativo da empresa, que afeta negativamente o desempenho. Ainda que esteja sob a minha capacidade de atuação, é uma fraqueza. Aí você pode dizer, poxa, mas se você identifica, é uma fraqueza, por que você não atua? Existe uma outra ferramenta chamada matriz SWOT cruzada, que eu trabalho justamente os quatro quadrantes cruzando um com o outro. Aí eu crio uma estratégia de usar as minhas forças para poder combater as minhas fraquezas, usar as minhas forças para combater as minhas ameaças, depois usar as minhas oportunidades para potencializar as minhas forças,
e usar as minhas oportunidades para mitigar as minhas ameaças. Enfim, mas não vamos adentrar nela. É que a fraqueza eu até identifico, mas por mais que esteja sob a minha capacidade de atuação, nem sempre eu consigo garantir que sejam resolvidas. Por exemplo, um elevado custo operacional depende da estrutura organizacional da empresa. Eu posso, a médio e longo prazo, modificar alguma coisa, mas custo operacional elevado não é uma coisa simples de ser resolvida. Eu vou diminuir as despesas, vou cortar gastos. Nem sempre isso é o suficiente. Desatualização tecnológica, que muitas das vezes requer grandes investimentos para manter o parque tecnológico atualizado. Eu sei que é uma fraqueza, mas eu não consigo, de imediato, resolvê-lo. Desequilíbrio financeiro, que às vezes as instituições endividadas gastam expressivos resultados para pagamento de juros, pagamento de atrasos e assim por vai. Colaboradores mal formados, é uma fraqueza. Eu sei que está aqui dentro comigo, mas eu não consigo, de imediato, atuar sobre todas as fraquezas. E agora, no ambiente externo, oportunidade, ele deve considerar situações de uma chance, oportunidade no bom sentido da palavra, uma chance que eu tenho de alcançar um resultado positivo usando daquilo que não está dentro, não depende de mim, mas está à disposição para fazer uso dela. Por exemplo, facilidades decorrentes de uma tendência do meio externo que permita a organização atuar de forma diferenciada. Eu sou produtor de, determinado bem aí, de produto agrícola, e existe um grande crescimento de um potencial de produtores se mudando para a minha região. É uma oportunidade. Eu fabrico tratores, eu vendo implementos agrícolas, eu vendo produtos que estão relacionados a uma tendência de mercado. Fui eu quem criei o mercado agrícola externo? Não, mas é uma oportunidade de potencializar. Se eu tenho forças ligadas a isso, é o melhor dos mundos. Se eu tenho fraquezas, devo trabalhar para poder superá-las. E para finalizar, ameaça, né? Talvez o pior dos quadrantes, porque é negativo e é externo. Eu não tenho condições de atuar e ele põe em ameaça a operação da minha instituição. Fatores que podem vir a perturbar o funcionamento da empresa, causando dificuldades. Por exemplo, a entrada de um novo concorrente forte no mercado, algumas restrições tarifárias por parte de um país que pode importar os meus produtos. Eu vendo frango para a Índia, de repente eles passam a tarifar. Então é uma ameaça, está fora da minha capacidade de controle. Mas isso pode comprometer a existência da minha instituição, desequilibrando financeiramente por causa de uma tarifação dessa. Diminuição da demanda. Todos nós agora, falando aqui do ritmo de mercado, de instituição de ensino, estamos vivenciando isso. A pandemia tem trazido cada vez menos atividade econômica para o país. O mundo, né? Não vou falar só do país, mas do mundo. Então, isso tem sido, em todas as SWOTs que a gente vê ser feita em todas as instituições, nos últimos 2 anos, essa ameaça coloca lá a pandemia como um dos primeiros e talvez mais fortes. Por hora, o que nos traz hoje aqui é isso. Ficamos ali à disposição. Desejando a todos uma boa noite. Que sintam-se à vontade em se aproximar do Unicatólica, que a Unicatólica é uma plataforma de conhecimento que cada vez mais quer trazer sociedade para dentro da instituição, cada vez mais levar o conhecimento da instituição para a sociedade. Ser um centro universitário é mais do que uma faculdade que só trabalha com ensino. Um centro universitário trabalha com pesquisa, com extensão. A atividade extensionista que tem a ver com essa inter-relação de sociedade acadêmica, sociedade com a comunidade acadêmica, se não o maior diferencial que pode nos ter trazido para esse patamar de centro universitário. A gente coloca à disposição a Unicatólica para os contatos, para poder fazerem aí abordagens, conhecimentos, de tudo aquilo que o Unicatólica oferece para a sociedade e aquilo que a sociedade possa demandar da gente. Nós temos um chamado laboratório, o LabSys, que demandas apresentadas por necessidades da sociedade são internalizadas, trabalhadas pelas equipes dos professores, alunos, especialistas, consultores, buscando devolver para a sociedade respostas a essas dificuldades ou a esses desafios que a sociedade apresenta para o Unicatólica.
Então, conheçam lá no nosso site, Clínica Católica, tem o LabSys, que é o Laboratório Integrado de Soluções, Laboratório de Soluções Integradas, me perdoem pelo trocadilho, mas é isso, é o LabSys, que é a porta de acesso da sociedade, com as suas demandas, e conhecimento produzido através das pesquisas, com os nossos professores e os nossos alunos. Professor, licença, Pois não, havia deixa eu... percebido que uma das participantes pediu permissão para falar e eu Ok, gostaria de abrir o espaço para ela. Brenda, você quer falar alguma coisa? Quer fazer fica à vontade. dar alguma contribuição, tirar alguma dúvida? Eu só, como estava falando da relação, né, da inteligência artificial com o que a gente pesquisa, né, os analytics, se não me engano. É só uma dúvida, tipo, pessoal, eu gostaria de saber se você imagina ou pensa se vai acontecer uma ligação entre inteligência artificial ligada diretamente ao cérebro, sem eu precisar digitar alguma coisa para poder aparecer no meu feed de tipo Instagram ou Google, alguma coisa nesse sentido. Sim. Existem, sim, já pesquisas, existem soluções, eu não digo em escala comercial, mas que são dispositivos conectados à parte dos tecidos neurais humanos. Já vi reportagens sobre pessoas que retornaram visão a partir de sensores ópticos eletrônicos conectados aos, como é que eu chamaria? Não são os neurônios, não, mas os sensores dos nervos ópticos, é isso. Capazes de transmitir sinais interpretados pelo cérebro. Eu não digo que a pessoa voltou a enxergar ainda, mas já existem pesquisas avançadas e é questão de tempo. Eu diria que é questão de tempo. Isso no ponto de vista da interação, se é que eu compreendi sua pergunta, da interação biônica, que é equipamentos eletrônicos com o corpo humano. Isso, eu diria que é uma coisa que ainda veremos evoluir. Agora, o que já existe, isso já é comprado, você compra ali na AliExpress. É um conjunto de dispositivos que, genericamente, se dá o nome de wearables. São vestimentas, vestidos, coisas que você põe no seu corpo, que não está dentro da sua pele, obviamente, mas que já mede e já interage com alguns dispositivos. Por exemplo, quem é esportista tem aquelas fitas que colocam no corpo para medir temperatura, pressão, batimento cardíaco, e aquilo já interage com o seu celular, com o seu aplicativo, registra a sua distância, registra a sua velocidade, registra consumo calórico e etc. e tal. Então, eu diria que é uma questão de tempo, Breno, de que a gente vai ter, sim, a interação dos dispositivos eletrônicos com o corpo humano. Daí para dentro, processar e virar informação, já existe, é um pulo. A percepção. Entendi. No caso da minha pergunta, era uma coisa mais além do que já existe. Era tipo, deixa eu ver, uma explicação fácil. É tipo o celular nosso conectado via Bluetooth com o nosso cérebro. Uma explicação bem engraçada, mas é isso que eu quero dizer. Entendi. Tá, eu não vou dizer, eu não sei, eu vou aqui dizer assim, um celular Bluetooth no seu cérebro, mas eu conheço pessoas com deficiência auditiva que têm implantado por baixo da pele alguns sensores que escutam através da vibração. Não escuta por dentro do orifício do ouvido, mas escuta por vibração. Se isso já existe, eu não vou dizer que conheço, mas eu não vou me espantar se em breve houver uma reportagem disso que já virou uso comercial. Porque o que eu penso? Tudo nessa área não é uma situação de pergunta se. Eu faço uma pergunta de quando. Tá? Júlio Verne, na época que ele fez lá os seus filmes, né, do Volta ao Mundo em 80 Dias, ele tinha lá uma série de coisas que pareciam inimagináveis. E hoje já são corriqueiras. Então, assim, eu colocaria, se posso finalizar minha resposta, eu diria sim, é uma questão de tempo. Entendi. Ok? Alguém mais? Fique à vontade. Só lembrando que a lista de presença está no chat, quem puder não deixar de assinar, tá?
E quem tiver mais dúvidas, pode ficar à vontade. Isso aí. Eu tenho uma. Gostaria de pedir um comentário, se não for muito cômodo, né? Como que tudo isso que a gente viu sobre análise de dados, de observar o comportamento do usuário, como que isso tudo se relaciona com a questão da privacidade do usuário? Tem algum comentário a respeito? Desculpa o seu nome, eu não consegui identificar quem foi que falou aqui. Matheus. Oi? Foi o Matheus, professor. Tá bom, obrigado, Matheus. Matheus, muito oportuno, muito atual essa sua pergunta, tá? Estamos aqui vivendo no Brasil agora a aplicação, não é nem a implementação, porque a lei já foi implementada, a chamada LGPD, vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre ela. Lei Geral de Proteção de Dados. O que é a intimidade? É aquilo que você, sem ter concedido acesso, foi invadido. Então, se você fecha a porta da sua casa e alguém arromba para poder entrar, foi uma invasão. Agora, se você deixa totalmente aberto, portão, sua casa, seu carro, sua carteira em cima lá, etc e tal, por mais que seja um ambiente privado, talvez o meu exemplo não seja o ideal, porque é um ambiente privado, né, de residencial. Mas vou voltar mais no conceitual. A invasão da privacidade se dá quando o acesso a essas informações não foi autorizado pelo proprietário dela. Então, qualquer coisa que você tenha concedido acesso ser usado não é invasão de privacidade. E aí, quando, e não raro, a gente aceita aquelas condições gerais de um determinado sistema, de um determinado site, de uma determinada... Concordo com essas condições para poder usar, podem estar ali autorizações que você, embora tenha feito, não tem consciência de que as autorizou. Então, o limiar entre ser ou não ser invasão de privacidade está em a sua anuência em que esses dados sejam ou não utilizados. Lembra que durante a nossa fala eu dei o exemplo daqueles aplicativos de que você colocava seu celular para poder filmar o rosto, criava ali uma imagem, um bonequinho, criava uma coisa engraçadinha, bonitinha. Por trás dele existiam autorizações para uso daquela sua imagem, daquela sua face. Então, isso não é invasão de privacidade. Isso é uso de uma informação que você, mesmo que não tivesse consciência, autorizou. Então, o limiar é muito jurídico, mas ele está baseado em autorizei ou não autorizei o uso das minhas informações. E para finalizar, falo da LGPD, o uso aí sim tem que ser específico para a utilização que foi dada. Vou falar aqui dos nossos, falar da nossa realidade em instituição de ensino. Quando um aluno entrega para nós a sua documentação para fazer uma matrícula, um processo seletivo, qualquer coisa, ele está nos autorizando a utilizar os seus dados para os processamentos das informações relativas à atividade da instituição. Eu não posso, e aí seria invasão, porque se você autorizou o uso da sua informação para a instituição de ensino, não é invasão. Mas se eu entrego essa sua informação para terceiros, fazer uso, sei lá, de uma campanha comercial, fazer uso de uma abordagem ou outra qualquer, é invasão. Porque é o uso da sua informação que você autorizou para uma finalidade, mas ela foi desviada para outro uso. Não sei se era essa a sua dúvida, se isso esclarece o seu questionamento. Sim, claro, essa questão técnica, né, de invasão ou não invasão. Mas o que as pessoas discutem muito hoje em dia é se toda essa análise de dados é correta ou não, né? Essa questão do juízo a respeito dessa. Aí você não comentou muito, você falou que não ia fazer o juízo em cima. Está falhando muito a sua conexão, eu não tô conseguindo compreender. Alguém conseguiu compreender? Você consegue repetir para mim, Kézia, se ouviu melhor? Não, professor, eu também, a ligação ficou falhada. Se você quiser, Matheus, coloca no chat ali, escreve, talvez facilite. Deixa eu ver se eu compreendi a sua segunda tentativa. Não é uma análise, como é que eu vou dizer assim, de juízo de valor, se é certo ou se não é certo.
Ah, eu estou manipulando tantas informações a respeito dessas pessoas. Eu não vou entrar no valor ético, se é certo ou se é errado, tá? Mas, se foram autorizadas, foram autorizadas. Quando você concordou lá no Facebook em disponibilizar a sua geolocalização, ele está rastreando, sabendo que hora, que dia que você frequenta quais lugares. Você concordou em compartilhar a sua geolocalização. Então, sem dizer se eu concordo, se eu discordo, se é certo, se é errado, se é bonito, se é feio, é legal. Ele está autorizado se você assim o fez. Agora, se você não autorizou, aí é ilegal, aí sim é invasão. Então, acho que o grande lance não está em concordo, não concordo, gosto, não gosto, é feio ou bonito. É o uso dos dados que foram autorizados pelos seus detentores ocorreu? Se ocorreu a autorização, a manipulação dela é perfeitamente factível. Ajudou? Compreendeu melhor? Ficou? Era por aí a sua pergunta? Exatamente. Tá bom. Obrigado, Matheus. Parece que tem alguém aqui digitando. Isso. A Cleia também tinha falado alguma coisa com relação aos chips. Cleia, você quer dar alguma consideração? Ela falou que parece que tem acessibilidade em tênis, na raquete. Sim, existem. Velocidade do braço, pessoal, para medir, por exemplo, o movimento que o tenista faz, se ele emborca as costas, se não emborca. Então, são implantados diversos sensores, implantados no bom sentido, não sobre a pele, mas são afixados inúmeros sensores, e isso interage e faz, digamos assim, o desenho de todo o movimento que as raquetes de tênis podem ler do movimento que o tenista fez. Isso é normal. E já que alguém falou de chip, por favor, vamos aproveitar o momento e, gente, dizer verdades, dizer clarezas. Por favor, gente, não caiam nessa história maluca de que vacina tem chip para poder cuidar da minha vida. Não, vacina é para vacinar contra a doença, tá? Tem essa de chip de vacina não, por favor. Isso aí, Darlene. Hoje os dados são mais valiosos que o petróleo, porque a informação que pode ser produzida desses dados, dados brutos, só dados brutos, como a gente disse lá, estatura, né? Pega a estatura. Tá? O que eu faço com isso? Bom, se eu pego a estatura e peso, eu consigo ter uma informação, calcular o índice de massa corporal, saber se a pessoa está com sobrepeso ou não, e assim vai. Então, dados brutos, pura e simplesmente, têm o seu valor depois de serem trabalhados e viram informações. Porque essas informações é que podem definir comércio, podem definir transações. O mercado de ações trabalha muito em cima disso. Quais são as tendências de evolução de uma determinada companhia e alguém compra ou vende a ação daquela companhia baseado nas informações que foram coletadas e analisadas por alguém. A commodity não é mais material, ela é imaterial. Então, antes, a riqueza de um país era medida em toneladas em ouro, não é? Isso é da época do Império, mas um país rico era um país que possuía ouro em suas reservas, que representavam o valor do seu tesouro nacional. Por isso que chama tesouro, tá? Não por acaso. Tesouro nacional tem a ver com tesouro guardado no baú. Ouro, lastro de ouro. E hoje não, isso é imaterial, até a sua quantificação. Ela fica de maneira mais efêmera. Quanto vale uma informação? Depende para que ela é usada. De novo, lá no Alice do País das Maravilhas. Ter o acesso a ela resolve? Depende para que eu vou fazer. Saber qual o caminho? Se eu não sei para onde eu quero ir. Então, a essência está por aí. Mais alguém? Kézia, me ajuda aí. Acho que é isso, professor. Pessoal, muito obrigado. Agradeço aí a paciência e aí esse tempo, né, de vocês dedicado a isso. Era uma oportunidade desse bate-papo, da gente compartilhar um pouco daquilo que a gente vivencia e um pouco daquilo que a gente espera poder levar para a sociedade. Não se esgota, a gente sabe que não finaliza aqui. Isso aqui é uma mera degustação, um pequeno, talvez até para poder
estimulá-los a pesquisar naquilo que despertou e chamou interesse em alguns temas que a gente possa ter abordado. Desejo a todos aí uma boa noite, um bom descanso, um bom quase final de semana, amanhã já é sextou, né? Não se esqueçam de fazer ali, mais uma vez, a Kézia está nos ajudando, lembrando, peguem o link, preencham o formulário, porque é a partir desse formulário que a gente tem a lista de presença e, consequentemente, a emissão dos certificados de participação. Tá bom? Obrigado a todos, boa noite. Muito obrigada, professor Córdoba. Já estou de saída aqui. Um abraço. Tchau, tchau.